Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e neste vídeo eu quero ter uma conversa bem franca, bem aberta, bem transparente, bem original, para que você possa ouvir e possa compreender a respeito das coisas de Deus, a respeito da tão grande salvação, para que você possa assim tirar as suas próprias conclusões e escolher o caminho em que você quer trilhar. A princípio, eu quero começar lhe alertando que a Bíblia fala que se nós não atentarmos, não der atenção, não priorizar a compreender as coisas de Deus, jamais nós iremos compreender ou entender para termos a fé necessária para tão grande salvação. Porém, a salvação, ela engloba todas as áreas de nossas vidas. Você encontra na Bíblia que Deus tem 7 espíritos, 7 nomes. Cada um desses espíritos representa uma necessidade humana, uma área em que nós devemos compreendermos, trabalharmos para nos fortalecermos. Por isso, em nosso canal, nós procuramos estar falando sobre todas estas áreas que é importante para o nosso desenvolvimento, como também para assegurarmos a nossa salvação. Você que tem nos acompanhado desde o começo do canal, lá no começo do canal, eu comecei falando de um assunto que eu acredito que é de suma importância pelos mitos que se foram criados, pelo entendimento equivocado que a igreja tradicional a respeito da prosperidade, a respeito das finanças, como também da escassez. A maioria das pessoas que já são cristãos, alguns deles chegam até ver virtudes na escassez, atribuindo que uma pessoa que é escassa, que é pobre, é sinônimo de espiritualidade, que, portanto, é a maneira ou o caminho mais fácil de se alcançar a salvação, de se alcançar a eternidade. Isto é mito e isto chega a ser maligno e diabólico. Toda a Bíblia mostra que Deus ama dar prosperidade para o seu povo. O homem que é mostrado na Bíblia como o modelo a ser seguido, como a testemunha, é Davi. E Davi foi o rei mais próspero, mais rico na sua geração. O filho dele, Salomão, se tornou mais rico porque ele já herdou uma base e ele continuou. O próprio céu mostra que a prosperidade é dom de Deus, porque o céu, os fundamentos do céu, as portas do céu, as praças do céu são das pedras mais preciosas, mais valiosas possíveis. Então, se a escassez fosse virtude, se a pobreza fosse virtudes, como alguns dizem, o céu era colocado em um lugar, sabe, de pobreza total. Se pobreza, se escassez fosse sinônimo de virtude, então, obviamente, o céu seria, a descrição do céu seria colocada em um local assim, mas não é o contrário disso. É de ouro, de prata, as ruas, as cidades do céu são pedras preciosas. Que por isso, na primeira parte do nosso canal, lá no começo do canal, nós já começamos, enfatizamos, mostrando que a prosperidade é dom de Deus e é da vontade de Deus, porque as finanças para uma instituição, para uma pessoa do bem, para um pai de família, para um líder espiritual, as finanças correspondem o que o sangue é para o corpo. Se tirar o sangue de uma pessoa, essa pessoa não se desenvolve. Ela se torna uma pessoa anêmica, paralisada. Assim são as finanças para as instituições, para a família. Porém, eu tenho falado também que o que define, o que separa o remédio do veneno é a dosagem, é a quantidade. As mesmas substâncias que pode servir para o bem,
Dependendo da dosagem, pode servir para o mal. Se o frio demais mata, o calor demais também mata. Por isso é o equilíbrio, o meio termo, que vai definir até que ponto você usa cada coisa para o bem. E eu falo isso para explicar que nessa geração, que aquelas pessoas que têm priorizado apenas a prosperidade, têm buscado a prosperidade, a riqueza, sem valorizar os fundamentos da vida, o caráter, dignidade, honra, caráter, justiça. Aquelas pessoas que priorizam a prosperidade, a riqueza se torna o Deus dessa pessoa. E é uma das poucas coisas na Bíblia que o próprio Jesus já alertou e colocou como outro Deus, é Mamon. E é o amor ao dinheiro que é as raízes de todos os males da terra. E nessa geração tem se visto isso, pessoas que priorizam a prosperidade, a riqueza. Muitas vezes a gente não vê muito na mídia, porque na hora de exibir a prosperidade, eles jogam na vitrine da mídia, eles jogam no ventilador. Mas essas pessoas que têm priorizado a prosperidade, a riqueza para a sua ostentação, para sustentar a sua luxúria, aí eu uso um termo que eu sempre usei nos meus vídeos. Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa injusta, uma pessoa desonesta, uma pessoa que usa os recursos para a sua própria luxúria, antes que ele tivesse recurso, ele não podia fazer muitos estragos, nem na sua vida e nem na vida de muitos, mas na medida em que essa pessoa alcança a riqueza, potencializa a injustiça que há nele, a indisciplina que há nele e tudo de ruim que há nele, e assim ele destrói a sua própria vida, como sai destruindo a vida de muitas pessoas. Portanto, você pode ter certeza absoluta que o que tem de pessoas com carrões, com mansões, oprimidos, atentando contra a sua própria vida e se autodestruindo lá na sua intimidade, na sua casa, muitas vezes a gente só ouve, olha, aconteceu fulano perdeu a sua vida e a sua família não quer dizer a razão, as motivações que levou ele a esse estado, mas a gente sabe, isto que o dinheiro faz, é isto que o dinheiro e a fama faz, quando pega uma pessoa que não priorizou valores da vida, justiça, caráter, essas coisas assim. Porém, não podemos colocar culpa no dinheiro, o dinheiro não tem nada a ver com isso, o dinheiro só potencializou o mal que havia lá. Portanto, quando nós priorizamos o dinheiro para mostrar que a Bíblia Sagrada é a verdade, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Quando se ama o dinheiro mais do que a Cristo, mais do que a Deus, você está adorando outro Deus que Jesus chamou do Deus Mamon. E como em nenhum outro há vida, então você já sabe o resultado, que é isso que tem se visto muito em nossos dias. Porém, como eu sei que a vida não se trata apenas de recurso, eu também coloquei em meu canal, coloco no meu canal, a respeito da salvação, a respeito do arrebatamento, a respeito do anticristo, a respeito das autoridades, das testemunhas e tudo aquilo que é necessário para aquelas pessoas que colocaram como prioridade na sua vida a vida eterna, a salvação, a proteção divina enquanto nós estivermos desse lado, porque nós temos promessa, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido, porque você debaixo dos cuidados do reino celestial, do reino de Deus, ninguém poderá invadir esse reino que é guardado por anjos poderosos para atingir você. E quando você entende tudo isso, você assegura uma vida. Você assegura uma vida de êxito do lado de cá, com batalha, com lutas, com desafios, sim. Mas você passará ileso, você assegura a tua permanência, você assegura o teu período de passar aqui nesse corpo frágil, nesse mundo, mas também você assegura a sua morada eterna no reino que está por vir. E o reino de Deus está por vir. Mas ainda falando a respeito da prosperidade, apesar do meu canal ser novo, mas eu sempre coloco vídeo praticamente todos os dias, eu já tenho mais de 500 vídeos no meu canal,
mas se você for ver os vídeos que falam a respeito da prosperidade, corresponde lá a seus 80 a 90% dos inscritos do canal. E quando isto acontece, esse erro é o mesmo que um homem chamado Nimrod cometeu. Foi Nimrod o primeiro homem que deliberadamente opositou a Deus, enquanto que a ordem de Deus era: vocês devem crescer, se multiplicar e povoar toda a terra. Ele viu nisso uma oportunidade desonesta de desacatar a Deus e construir uma cidade forte aqui, enquanto todos estavam obedecendo a Deus, que a ordem de Deus para aquela época era povoar a terra. Ele fez o contrário, ele se reuniu com o propósito maligno de se fortalecer e tirar vantagem desonesta dos mais fracos. Então assim ele fez. E foi aquele homem que colocou, e foi aquele homem que construiu, a princípio, a Torre de Babel e depois a cidade de Babel, que depois foi essa cidade que virou o símbolo da grande prostituta da cidade opositora à cidade de Deus, a grande Babilônia. Então, quando uma pessoa prioriza os recursos, prioriza apenas o lado financeiro, ele está cometendo o mesmo erro que Nimrod cometeu. E não é bom negócio, amigo, se tornar inimigo, assumidamente inimigo de Deus, porque em nenhum outro há vida. Que, portanto, é por isso que eu tenho falado sobre outros assuntos, como já falei, a respeito das testemunhas, a respeito da autoridade, da submissão à autoridade, a respeito do arrebatamento, a respeito de anjos caídos, e todos os assuntos e todos os demais assuntos que são relevantes para a nossa tão grande salvação. Portanto, se você quer saber mais sobre o assunto, não deixe de continuar assistindo nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Já clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique em todos, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um do primeiro a receber.